Capítulo 9. Uma convicção, muitas canções e um livrinho. Os compositores de letras para músicas podem até vir a negar essa afirmação, mas sei que todos eles desejam muito que suas composições sejam conhecidas pelo maior número possível de pessoas. E isso não acontece simplesmente por um desejo de se autopromover, pois quem compõe faz isso porque entende que sua composição transmite uma mensagem. Quanto mais convicto da preciosidade da mensagem, mais motivado se sentirá para fazê-la conhecida. Nesse sentido, pensa no benefício que terão aqueles que conhecerem suas composições. Claro que ele pode estar equivocado quanto ao valor de sua obra, mas no caso de letras com conteúdo bíblico, a harmonia com a Escritura servirá para aferir seu valor. Por isso tudo era inevitável que eu, a partir do momento que comecei a compor, desejasse que minhas letras viessem a ser conhecidas por meio de canções. Como quase sempre, para compor, eu criava letra e melodia simultaneamente, tinha então a faca e o queijo nas mãos, pois não precisava de alguém para musicar minhas letras, nem mesmo para cantá-las. Esse fato só aumentava a minha vontade de ver o resultado de meu trabalho como compositor e cantor registrado em uma gravação, a qual seria o melhor e mais eficiente meio para que as canções se tornassem conhecidas. Além do fato das pessoas que adquirissem os discos poderem ouvir quando quisessem, a gravação viabilizaria a divulgação no rádio e no futuro pela internet. Refiro-me ao futuro porque quando comecei a pensar em gravar um disco, estávamos vivendo o ano de 1989 e naquela época bem pouco se falava sobre a rede mundial de computadores. Eu não pensava, no entanto, em seguir uma carreira. Queria realizar uma única gravação e deixar que o disco por si mesmo fosse se tornando conhecido. Claro que era um pensamento bastante ingênuo, próprio de quem não tinha qualquer experiência em gravações com qualidade profissional. No ano de 1989, eu havia deixado de congregar na Igreja Batista Esmirna e passado a congregar na Casa da Bênção apenas pelo período do seu Jubileu de Prata. Dessa forma, já havia combinado com o pessoal da Casa da Bênção que ficaria com eles apenas para somar forças para a realização daquele importante evento, mas que após seu término, como citei no capítulo 4, procuraria uma igreja onde pudesse congregar de forma definitiva. Eu queria encontrar uma igreja com boa estrutura de ensino para crianças, pois meus dois irmãos mais novos eram bem pequenos ainda e precisavam dessa instrução. A Casa da Bênção ficava bem longe de minha casa, o que dificultaria para mim levar meus irmãos, e não era uma igreja com foco no ensino para os pequenos. Mas foi quando ainda estava na Casa da Bênção que surgiu a primeira oportunidade para a gravação de um disco pela equipe de música da igreja da qual eu participava. Dessa forma, algumas músicas minhas fariam parte do repertório. Como em muitas coisas na vida, quando estamos diante da possibilidade da concretização do que antes existia somente em nossa imaginação, somos surpreendidos com sentimentos que, se não estavam ocultos, pelo menos não estavam na superfície. Toda a minha nobreza de motivação de compositor cristão estava sendo turvada com o desejo de conseguir destaque, tornar-me conhecido, obter prestígio, mostrar meu valor aos que me desconsideravam e outras coisas igualmente reprováveis. Fiquei assustado com essa constatação e, se por um lado estava feliz com a possibilidade da gravação, temia o meu próprio coração. Por fim, o projeto do disco foi abandonado e me senti mais aliviado do que triste com isso. Com o fim do Jubileu de Prata da Casa da Bênção, fui em busca de uma igreja para congregar e passei a frequentar a primeira igreja presbiteriana de Taguatinga. Logo passei a integrar a equipe de música da igreja, responsável pela direção dos cânticos nos cultos. E novamente me vi às voltas com a possibilidade de uma gravação, pois a igreja iniciou um projeto para o lançamento de um disco comemorativo pelo seu Jubileu de Pérola, o qual se daria em 1991. Os vários grupos musicais da igreja iriam participar, tais como o coral, crianças, solistas e, claro, a equipe de música. Nós ficaríamos com 2 faixas do LP. Uma seria para a música Pedro, de minha autoria. A outra faixa seria Filho de Deus, música do líder da equipe, Cláudio Cruz. Eu cantaria as duas e começamos os ensaios e preparativos para a gravação.
Àquela altura, meu coração estava mais convertido à palavra de Deus e já havia abandonado muitos sentimentos dos quais eu tinha me envergonhado na primeira oportunidade que tive para gravar. As motivações eram as melhores e tudo parecia que ia dar certo. Depois de muito trabalho, faltava apenas, como participação direta nossa, ir ao estúdio Dínamos colocar voz na gravação. Mas foi na véspera desse compromisso que adoeci. Deixei os ensaios no estúdio enxergando, para voltar depois muito debilitado e sem enxergar. Os prazos para a finalização da gravação do disco estavam se esgotando, mas Cláudio Cruz, em vez de escolher outra pessoa para cantar, acreditava que eu ainda conseguiria colocar voz naquelas 2 faixas. Graças ao incentivo e encorajamento dele, me preparei o quanto pude, descansando, alimentando-me bem e tomando todos os medicamentos que pudessem me ajudar para que eu conseguisse cantar. Ele foi à minha casa em um domingo à noite para me buscar e seguimos juntos para o estúdio. Inicialmente sobrevivi à escada que havia na entrada do prédio onde ficava o estúdio, pois quase a desci quicando, já que Cláudio, ainda desacostumado com minha nova realidade de cego, não me avisou que havia degraus diante de nós enquanto me guiava. No estúdio ocupei um pequeno espaço dedicado à gravação de voz, o qual era muito abafado e quente, já que para a gravação não se pode captar qualquer som que não seja o da voz e o barulho do ar-condicionado não é bem-vindo. Sem enxergar, com muito calor e em um compartimento muito abafado, eu lutava com toda a minha limitação física para cantar. Pensar ser forte foi o erro meu. Não havia em mim nenhum espaço para orgulho ou soberba. Eu me sentia reduzido a quase nada, mas tinha esperança que, em vez de ser envergonhado com a gravação tão deficiente que estava fazendo, Deus poderia usar a mensagem que eu estava cantando, apesar da minha voz fraca e trêmula. Finalmente, eu estava gravando uma música minha, a qual seria ouvida por muitos, e Deus permitia que isso acontecesse em circunstâncias tão difíceis para mim. O esforço físico ao qual me submeti foi tão grande que, após gravar Pedro, desmaiei. Cláudio e os demais no estúdio chegaram à conclusão de que eu não conseguiria gravar a segunda música. Embora de autoria do Cláudio, eu queria muito gravá-la, pois ela ficaria muito grave para o timbre de voz dele. Mais triste por não ter conseguido gravar a música do Cláudio do que feliz por ter gravado a minha, deixei o estúdio e ele me levou para casa. Em casa chorei muito. Lamentava diante de Deus não ter conseguido fazer o melhor quando tive oportunidade. De Deus, não sentia qualquer cobrança, mas meus sentimentos contraditórios me fustigavam. Achava que eu podia, de alguma forma, ter me preparado melhor, mas agora era tarde demais e a gravação já estava feita. O prazo para a conclusão do trabalho se esgotara e não haveria chance para uma nova gravação. O tempo passou e o esperado disco chegou. Eu temia muito ouvir, mas por causa desses milagres que os técnicos fazem em estúdios, ficou muito bom. Os vocais ajudaram a encobrir a voz frágil do cantor e a mensagem ecoou bela e clara. Cláudio, dono de bela voz e talentoso como é, driblou a dificuldade com o tom e fez uma ótima gravação da música dele. Até pelo êxito da gravação de Pedro, surgiram muitas pessoas me incentivando a que eu gravasse um disco com as outras canções que eu tinha. Durante todo o tempo em que congreguei na Casa da Bênção, e ainda algum tempo depois, alguns queridos amigos tais como Josué Vasconcelos, Anderson Silva, Leise Melo, Edson Guedes, Neném, Armando Janete e Jorge e eu formamos uma banda chamada Nascente, nome de uma música composta por Josué e Kaiser Vidal. A maior parte do repertório da banda era formado por músicas minhas, e por isso, para gravar um disco, as músicas já estavam prontas e testadas. Digo testadas porque já tínhamos uma percepção quanto a como a mensagem que cantávamos estava sendo recebida. Ensaiávamos na garagem da casa dos pais de Anderson e Leise. Não sei como eles aguentavam o barulho de nossas horas de ensaio. Atendendo ao propósito de evangelizar, tocávamos em faculdades e praças de Brasília e em torno. A ideia era ir aonde o povo que precisava ouvir aquela mensagem estava. Mas havia um grande obstáculo para que eu fizesse a minha primeira gravação, a saber, o alto custo da produção de um disco na época. Quando fiquei cego, fui aposentado por invalidez. Um aposentado podia até comprar um disco, mas gravar um disco não dava.
Com relação a essa questão, certo dia à tarde, meu amigo Édio foi me visitar levando uma excelente notícia. Havia uma quantia depositada em minha conta, a qual considerávamos suficiente para iniciar o trabalho do disco, só que eu não sabia de onde tinha vindo. Enquanto tentávamos descobrir a procedência do depósito, chegou um contra-cheque do INSS demonstrando que aquele valor era de proventos atrasados da aposentadoria que foram depositados de uma única vez na minha conta. Ou seja, estava ali a solução. Tínhamos a quantia necessária para começar a produção do disco. Uma visita ao pastor Adail Sandoval, pastor da Igreja Presbiteriana de Brasília naquele tempo, foi providencial para a obtenção dos demais recursos dos quais precisávamos, pois ele gentilmente e antecipadamente autorizado por alguns irmãos interessados em apoiar projetos como o meu, passou-me o contato deles e avisou a cada um que eu os procuraria. Eu não conhecia a maioria deles, mas todos me receberam muito bem e me ajudaram muito conforme suas condições. Alguns desses patrocinadores me acompanhariam em muitos outros projetos. O meu primeiro LP foi gravado no estúdio Dínamos, em Taguatinga Norte, no edifício Tagua Center. Ricardo Vilas Boas era o proprietário do estúdio na época. Foi ele que me apresentou um jovem arranjador e produtor musical recém-chegado a Brasília, vindo de São Paulo, Sidney Brito. Ali começava uma parceria com Brito que dura até hoje. A inexperiência me levou a cometer alguns erros, mas nenhum deles comprometeu o resultado final, embora tenha exigido muita paciência do Brito com minhas ideias nem sempre adequadas. Afinal, apresentações ao vivo são algo totalmente diferente de gravações em estúdio, e eu só tinha experiência com o ao vivo, por isso tinha ideias que nem sempre podiam ser implementadas. Gravamos e mixamos em Brasília, mas não masterizamos aqui, porque esse processo ainda não existia naquela época. Fomos a São Paulo para acompanhar o chamado corte na BMG Ariola e escolhi para a capa do disco a foto de um quadro entalhado em madeira, o qual pedi a meu tio Miguel Couto para fazer. Tio Miguel, exímio entalhador, morava em Rondônia. Ele entalhou o quadro com madeira natural da região e enviou para a gente. O prezado fotógrafo, hoje pastor, Edinaldo Barbosa, fez a foto e a gráfica Itamaraty, do estimado Leonor Guimarães, a impressão das capas. Todo esse pessoal trabalhando sem nada a ganhar. Gente que conheci durante a produção do disco, que se juntou a nós generosa e amorosamente, doando recursos e talento. Enfim, o disco ficou pronto. E, para nossa surpresa, quase um terço das cópias chegaram empenadas. A fábrica colocou a culpa na transportadora, que colocou a culpa na fábrica e nós ficamos com o prejuízo. Essa perda foi um duro golpe para quem estava apenas começando, mas Deus nos ajudou e prosseguimos. O lançamento do LP Momentos e Canções aconteceu no dia 4 de abril de 1992, no Clube Telestar, em Brasília. As bandas Estilo de Vida e Rumo 7 participaram. A apresentação do evento foi de Jairo Ribeiro, um radialista gaúcho com passagem pelas rádios Nacional FM, 105 FM, Planalto AM e a experiência como apresentador do programa A Voz do Brasil. Jairo é um querido irmão em Cristo que conheci quando eu estudava na UDF. Ele tinha a mesma idade que eu, 22 anos à época, e cursava administração. Ele foi uma das pessoas muito queridas que conheci graças às reuniões do GU, Grupo Evangélico Universitário, que funcionava na UDF. Tê-lo apresentando o evento tornava tudo mais especial. Centenas de pessoas compareceram, apesar do lançamento não ter acontecido em uma igreja, e sim em um local distante, até um pouco isolado por se tratar do setor de clubes. A proposta do disco era evangelística e por isso eu procurava evitar o que entendia poderia levar alguém não convertido a rejeitar o disco mesmo antes de ouvi-lo. Assim se explica o título, a capa sem foto do cantor, a sequência das músicas, suas mensagens e estilos. Canções como Eita Coração, um baião que falava do sério risco que corremos ao julgarmos as pessoas pela aparência, Bill Bíblia, um rock anos 60, em que um jovem que viveu naquela época conta como passou de Bill a Bill Bíblia, e Democracia,
um rock mais pesado, no qual se afirma que não existe mudança se não muda o coração, foram exemplos desse esforço. Começava então a série de visitas às igrejas para cantar, agora com os discos debaixo do braço, a participação em programas de rádio, visitas a livrarias evangélicas para deixar os LPs e as fitas cassete, viagens para apresentações e uma certa preocupação com a produção do próximo disco, pois você lança um disco e no lançamento o pessoal já pergunta quando virá o próximo. Eu não tinha um plano definido quanto a gravar um disco após o outro. Nem sabia se iria gravar novamente. Já era muito para mim ter gravado um disco, o que pensar então de gravar vários? De uma coisa eu tinha certeza. Para eu gravar um novo disco, precisaria constituir um bom repertório. Precisaria compor mais canções, e isso eu não fazia em escala comercial. Sei que existem compositores profissionais. A estes se pede uma composição e eles prontamente entregam com o tema e no prazo solicitados. Eu sempre compus sem que eu estivesse determinado a isso. As composições surgiam da vontade de falar sobre um tema específico. Eu não procurava por eles. Eles é que surgiam para mim em função de algo envolvendo o meu dia a dia. Foi assim que eventos sobre missões me levaram a compor Missão e Omissão. A relação com a família me levou a compor Amor de Mãe, Pequeno Menino e De Pai para Filha. O reconhecimento da importância do casamento me levou a compor O Nosso Amor e Cultivaremos Juntos. Assim foram feitas as demais composições. E como Deus graciosamente me abençoou com novas canções, o projeto da gravação do disco Canto Livre logo se tornaria possível. Agora eu já aparecia na capa, mas segurando uma gaiola com a porta aberta para falar da liberdade de quem antes cantava, mas em prisão. O amigo e pintor Sérgio Pinto fez a pintura e montagem da capa. Canções como Uma Declaração de Amor, que fiz para cantar no meu casamento, o qual aconteceu no mesmo ano, em janeiro, Missão e Omissão, que versa sobre a obra missionária com ênfase para a importância de compartilhar o pão da vida, sem desconsiderar a relevância de compartilhar também o pão de farinha, e Nascente, música dos amigos Josué Vasconcelos e Kaiser Vidal, cujo título dava nome à banda que criamos na Casa da Bênção em 1989, a qual afirmava a verdade de que a sede da alma só termina quando se bebe a água da vida. Eram as que mais se destacavam. Esse repertório contemplava mais as questões relacionadas com a vida do cristão, diferentemente do LP anterior, em que procuramos priorizar uma linguagem mais acessível ao que ainda não era convertido a Cristo. Lançamos Canto Livre em LP e fitas cassete apenas, pois no Brasil CD era uma absoluta e cara novidade. Existiam poucos CDs lançados, a maioria de música clássica. Já em 1995 lançaríamos o nosso primeiro CD, sem deixar de disponibilizar o título também em LP e fita cassete. Nós sabíamos tão pouco sobre o CD que desconhecíamos quanto tempo de gravação ele comportava. Colocamos 17 músicas sem saber se caberia e porque não sabíamos se gravaríamos um outro CD um dia, tentamos colocar o máximo de músicas possível. Tanto foi assim que, além das músicas do disco novo, o Essência, incluímos algumas dos 2 discos anteriores, criando uma espécie de coletânea. Foi um tempo em que desejavam dar a Brasília o título de capital esotérica, e eu não concordava em nada com isso, pelo simples fato de que a maioria da população do Distrito Federal era cristã e não esotérica. Assim fiz a música Desperta Brasília. Em uma cidade tão acostumada com a linguagem legislativa, usei a palavra decretar para dizer que nossa vivência do Evangelho por si só decretaria a falência da proposta e que os monumentos de nossa cidade não deveriam ser tomados como únicos definidores de sua vocação religiosa. Nessa época, o Grupo Logos veio visitar a igreja em que eu congregava e aproveitei meu primeiro contato com Paulo César, seu líder, para lhe falar de minha admiração pelo grupo e como comecei a cantar muitíssimo influenciado pelas letras de Paulo e pelo estilo do grupo. Na esteira da conversa, tomei coragem e pedi a ele que me permitisse gravar a música Quero Cantar. Ele pronta e gentilmente me disse que sim, e ela faz parte desse primeiro CD.
Ainda pensando no ambiente político de Brasília, Canção para os Políticos foi um recado para aqueles que ignoram o poder de um Deus que tudo sabe, tudo julga, tudo vê. Podem até escapar da justiça humana, mas de Deus ninguém escapa. Para tudo terá um fim. Nesse CD, na capa havia apenas uma foto minha com filtro em destaque. Algumas pessoas se surpreendiam com pequenas logomarcas que apareciam nas capas, contracapas e encartes dos nossos discos. Eram a forma de conseguirmos patrocínios. Aqueles espaços eram comprados por alguns empresários e também eram usados por nós como uma forma de agradecer a outros que nos ajudaram e nem faziam questão de divulgar suas marcas por meio de nosso material. Em alguns casos, as marcas deles mais agregavam a nós do que nós a eles. Os patrocínios eram dados não somente em dinheiro, pois à medida que eu conseguia um patrocínio em forma de medicamentos, pneu, material escolar ou serviços, tais como os de mecânica, bolsa de estudo e outros, em vez de gastar com esses bens e serviços, usava o recurso para a produção dos discos. O patrocinador, por sua vez, tinha um dispêndio menor ao me ajudar com aquilo que ele tinha a despesa apenas de custo. Por esse motivo, foi que Vitor e Gláucia sempre estudaram em escolas onde eu conseguia patrocínio, tais como o Instituto Presbiteriano Simonton, a Expresse, a Escola Presbiteriana do Centenário e o Colégio Expo, dos tios maternos Edmilson e Ieda. Buscávamos medicamentos na drogaria Solução, dos queridos Carlos e Gina Toledo, consertávamos o carro na oficina do estimado Celso, a Celsos Autossuspensão e assim por diante. As duas igrejas onde congregamos nas últimas décadas, a saber, a primeira Igreja Presbiteriana de Taguatinga e a Igreja Presbiteriana de Brasília, também nos apoiaram em alguns projetos de discos que realizamos, sendo que a Igreja Presbiteriana de Brasília, por meio do seu Ministério de Missões, generosamente nos incluiu entre os missionários que apoia e nesse ensejo nos dá uma ajuda mensal. Sempre foi necessário criatividade e também dinamismo para viabilizar financeiramente cada projeto. Afinal, nunca cobramos cachê ou exigimos qualquer valor como ajuda para atender a um convite. Sempre pedíamos que se a igreja ou pessoa que nos convidasse pudesse, na medida de suas possibilidades, nos ajudasse com alguma colaboração financeira, mas não exigíamos isso, nem colocávamos essa questão como uma condição para atendermos a quem nos chamava. Dessa forma, quando visitávamos uma igreja, sabíamos que provavelmente as pessoas nos ajudariam comprando alguns discos e que a igreja provavelmente nos daria alguma ajuda, mas não tínhamos nenhuma garantia quanto a isso. Nossa confiança sempre esteve em que Deus usaria a venda dos discos, bem como as eventuais ajudas que recebêssemos para nos dar o sustento de que precisávamos, e isso sempre aconteceu. Sempre tivemos o suficiente conforme a nossa necessidade. Se tínhamos pouco, poucas eram as despesas. Se recebíamos muito, eu já me preparava para a despesa que chegaria para ser coberta com o que havíamos recebido. Nunca tivemos falta ou sobra. Tudo foi sempre conforme o que necessitávamos. Essa confiança em Deus como provedor e único responsável por nosso serviço na música nos ajudou em muito, pois não ficávamos abatidos se vendíamos pouco, nem eufóricos se vendíamos muito, pois sabíamos que Deus iria cuidar de tudo e o que nos cabia era fazer o nosso melhor e com amor, independentemente de qualquer outra coisa. Infelizmente, com relação a essa questão de ordem financeira, às vezes aconteciam coisas estranhas. Lembro de ter recebido uma ligação telefônica de Goiânia, no qual uma pessoa me convidava para cantar em um grande evento. Quando eu disse a ela que não cobrava cachê, ela me agradeceu por tê-la atendido, mas disse que precisava encontrar alguém que cobrasse, pois tinha uma verba de R$3.000 para usar como cachê para o cantor convidado. Caso não usasse, no ano seguinte a verba seria cortada. Triste pensar que a tal verba era fruto de contribuições dos membros da igreja, as quais passaram a ter uma destinação específica. Mesmo minha argumentação de que o valor não fosse dado todo para mim e pudesse ser compartilhado com missões não foi aceito, pois a verba não poderia ser usada para outra coisa que não fosse um cachê. Eu pedi apenas as despesas de deslocamento, hospedagem na casa de alguém
e permissão para que pudesse expor meu material. Como o que pedi não totalizaria os R$ 3.000, o rapaz que me convidou foi procurar outra pessoa. O que norteava a nossa forma de agir quanto a essa questão financeira relacionada com os convites era o temor a Deus, o Senhor da igreja, de quem dependíamos inteiramente. Por esse motivo, sempre ao me despedir da igreja que me convidou, ao voltar para casa eu devia deixar a igreja satisfeita com aquilo que me pediu para fazer e sem qualquer dificuldade financeira que pudesse ter sido provocada pela minha ida. Eu admitia a possibilidade de eventualmente ter algum prejuízo, mas a igreja não. Sempre me lembro de quem ela é noiva. No entanto, a categoria dos cantores evangélicos a qual pertenço não goza de muita boa fama. Infelizmente, conheci muitos exemplos de cantores que exploraram igrejas e membros destas sem qualquer escrúpulo. Soube de alguns que visitavam a igreja sem nada pedir, para depois exigir a aquisição de grande quantidade de material, alegando que a igreja devia saber que ele trabalhava assim. Se o recebeu, foi porque aceitou assumir esse acordo, sem palavras, tão favorável a ele. Outros, em vez de aquisição de material, exigiam algum valor em dinheiro, nunca baixo, e ainda tinham a desfaçatez de dizer que poderiam ajudar a igreja aceitando receber o valor em 2 ou 3 vezes em cheques pré-datados. Existe também aquele que nada pede, mas aproveita as conversas após o culto para pegar o contato de membros da igreja, para os quais liga durante a semana pedindo ajuda, já que alega que a igreja nada ou pouco fez por eles. Os membros, constrangidos com a aparente insensibilidade da igreja, que nada fez pelo cantor, oferecem ajuda de forma direta. Conheci um caso de um cantor que, ao visitar a igreja, nada pedia a ela, mas se nada pedia à igreja, muito pedia a alguns de seus membros em forma de empréstimos para nunca mais pagar. Triste é que esse cantor, anos depois, voltava à igreja onde pediu empréstimos a vários membros e os tratava com toda a naturalidade como se nada tivesse acontecido. Esse fato fiquei sabendo do relato daqueles que viabilizaram os empréstimos. E os exemplos se multiplicam, o que me faz considerar com toda tranquilidade qualquer pedido de informações ou referências a meu respeito se alguém me convida. Interpreto o cuidado do que me convida em saber o máximo sobre mim como uma atitude de zelo para com os que irão me ouvir na igreja e não como uma demonstração de desconfiança. Muitas igrejas já foram feridas pela atitude ímpia desses que cantam a mensagem do Evangelho, mas vivem outra. Falam sobre o Senhor Deus, mas servem ao dinheiro. A única forma de fugir deles é realmente se informar muito bem antes de convidar alguém. Talvez um músico evangélico, mesmo bem intencionado, possa se deixar levar pela ideia de que as igrejas grandes e prósperas são as que têm maior potencial para ajudá-lo, o que não é verdade. O número de igrejas grandes é bem pequeno e elas recebem cantores, pregadores e outros convidados com enorme frequência. Por esse motivo, mesmo que as pessoas que frequentam tais igrejas queiram, não conseguirão ajudar adquirindo o material de todos que pela igreja passam. Dessa forma, vão para o outro extremo e quase não adquirem de nenhum. A igreja grande entende que já está dando grande ajuda ao permitir que o cantor se apresente em suas programações, no que tem razão. Já a igreja pequena se sente honrada e prestigiada quando recebe uma visita de um cantor ou pregador, pois não considera que outro sentimento que não seja o amor tenha levado o cantor ou pregador a visitá-la, visto que, por ser pequena, não ofereceria qualquer potencial para grande quantidade de venda de material. Por se sentir agradecida, se esforça por demonstrar isso adquirindo o material do visitante. Isso não define uma regra, mas na maioria dos casos é assim que acontece com relação a igrejas grandes e pequenas. E mesmo conseguindo identificar essa lógica, acredito que aquele que se aproxima da igreja visando lucro será logo frustrado em seu intento, pois Deus, o Senhor da igreja, sabe como afastar pessoas com tal ambição para bem longe dela. De fato, a dificuldade em administrar a questão financeira determina o fim de muitos projetos que começaram com a melhor das intenções. Muitos começam afirmando que tudo farão para o Senhor, mas quando os homens não lhes dão o que esperam, se esquecem daquele para quem afirmavam estar trabalhando e se revoltam.
O que resulta da revolta consiste nas muitas histórias tristes que conhecemos. Desde que comecei essa caminhada na área musical e percebi o quanto era sensível essa questão, tenho pedido a Deus que me guarde de pecar contra Ele nisso. Sempre preferirei ficar com a perda a envergonhar o nome daquele que me chamou. E por falar em perdas, em 1997 já estava ficando difícil vender LPs, pois sua procura diminuiu muito, mas a fita cassete ainda resistia bravamente. Lançamos o CD Bálsamo com um repertório que pretendia ser mais introspectivo. A música linda que fiz para a Jane, ainda quando namorávamos, seria a mais preferida. Incomodado com a afirmação de muitos quanto a reconhecer que só houve perdão quando esquecemos a falta cometida, a música Perdão veio confrontar essa ideia e afirmar que perdoar é relembrar sem nada sofrer, provar que o veneno perdeu o poder, celebrar em Cristo o milagre, o perdão. Eu começava também a incluir alguns hinos tradicionais no repertório por gostar bastante deles. Foi a vez de Deixa o Salvador te ajudar e Vigiar e Orar. Eu ainda sentia falta de música sobre certos temas e com determinados estilos. Por isso, em 2000, lançamos Equilíbrio. Percebia que as gravações de músicas evangélicas privilegiavam o tema louvor e adoração em detrimento de outros temas, como, por exemplo, a proclamação da mensagem da salvação em Cristo. Por isso gravamos Palavras, afirmando que se tem sido dada grande importância à palavra de formadores de opinião em nossos dias, a palavra de Deus deve merecer maior importância do que todas elas e servir como padrão para avaliarmos cada uma. Em Tempo de Deus, alertava para o fato de que o tempo não nos pertence e não devemos deixar para amanhã decisões com relação a Deus, as quais precisamos tomar hoje. Assim afirmava enfaticamente: dê um tempo para Deus antes que o tempo de Deus termine para você. O CD Equilíbrio teve a mais bela capa que já havíamos feito. Isso graças ao trabalho de Ronald Andrade e de seu irmão Cláudio Andrade. Cláudio é fotógrafo e Ronald diretor de arte. Desde então, todas as capas têm passado pelas boas mãos deles. Exceção feita apenas a capa do CD Criança Não É Brincadeira, lançado em 1998. Com os filhos pequenos ainda, essa foi minha tentativa de contribuir musicalmente para a formação cristã das crianças, usando para isso a música. João Inácio fez a capa, cujo modelo fotográfico foi o próprio Vitor, do alto dos seus 2 anos e 8 meses de vida. Achar um terno para ele e conseguir que ele ficasse vestido com ele foi um enorme desafio. Foram 4 sessões de fotografias para apenas na última termos sucesso. Isso graças a Dona Edith, a avó materna, que conseguiu fazer com que ele ficasse quieto para as fotografias. A ideia foi vestir uma criança como adulto para falar da importância dos adultos levarem as crianças a sério. Dentre outras músicas desse CD, Verde Tom Criança, que já havia sido lançada no LP Canto Livre, uma mensagem de alerta sobre a importância do cuidado e preservação da natureza, criação de Deus, que foi cantada em muitas escolas como parte dos eventos alusivos à Semana do Meio Ambiente. Um tema pouco tratado pelos evangélicos e importante de ser conhecido desde cedo pelas crianças. Essa música abriu para mim as portas de muitas escolas, onde fui convidado para cantá-la, e assim tive a oportunidade de também falar sobre o Criador para os pequenos. Por incrível que pareça, recebi muitas críticas por gravar um CD com músicas para as crianças. Algumas pessoas achavam que eu estava prejudicando minha carreira ao deixar o meu estilo e passar a ideia de que me tornaria um cantor de músicas infantis, à semelhança de alguns que havia na época, especializados em cantar somente para os pequenos. O pensamento predominante era o de que se você cantava para uma determinada faixa etária, não poderia cantar ou compor para outra. Dessa forma, por algum tempo, deixei de ser convidado para alguns eventos promovidos por jovens. E vale dizer que eu não cantava todas as músicas desse CD. Convidei crianças talentosas para cantarem algumas das faixas, tais como Matheus Santos, Lucas Inácio, Murilo Carvalho e Manuela Carvalho. Todos eles agora são adultos. Matheus Santos, inclusive, é pastor presbiteriano.
Com a chegada do ano 2002, completamos 10 anos de caminhada com a música e gravamos um CD comemorativo, o 10 anos. Nele incluímos músicas que ainda não haviam sido registradas em CD, pois ficaram apenas nos LPs, que àquela altura não eram mais comercializados. As fitas cassete, no entanto, prosseguiam, resistindo bravamente. Uma canção para os pais se destacaria. Por meio dela, eu cantaria um pouco sobre minha perspectiva acerca da paternidade e sobre o meu relacionamento com meu pai. Recuperando um pouco do que eu já tratei no capítulo 2, meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos de idade e desde então perdi a convivência com meu pai, que após a separação ficou morando em um estado diferente do nosso. Como em 2002 eu estava próximo de também completar 10 anos de casamento, quis cantar sobre o relacionamento conjugal a partir da perspectiva de quem já contabilizava vários anos de convivência. Te amo muito mais que antes e hoje cada instante tem mais sabor, traduzia a mensagem central da canção. Convidado a participar de um concurso musical da Confederação da Mocidade Presbiteriana do Brasil, com o tema Rompendo Barreiras Rumo a Cristo, ganhei o primeiro lugar. A canção seria registrada em CD com as melhores músicas do concurso, o que nunca veio a acontecer. Assim, a incluí nesse CD. Os hinos tradicionais têm me encantado e edificado mesmo antes da minha conversão, pois ouvia minha mãe cantá-los. Eu desejava gravar um CD apenas com esses hinos, mas não queria cometer qualquer falta contra eles ao cantar a letra ou melodia de forma incorreta. Pensando nisso, em 2003, contei com a preciosa e honrosa ajuda do irmão Onésimo Gomes, conhecedor profundo dos hinos e organista desde seus 13 anos, já estava contabilizando na época 50 anos como instrumentista e grande apreciador desse majestoso instrumento. Ele me acompanhou no órgão em quase todas as faixas. O prezado e exímio pianista, hoje pastor, Edson Borges, tocou em outras duas. Como última das faixas, cantamos em quarteto o Amém Tríplice e logo após seguia-se a ministração da bênção apostólica pelo reverendo Adail Sandoval. Foi minha forma de demonstrar gratidão aos hinos e aos seus autores pelo bem que me fizeram em toda a minha vida. Uma preocupação nossa foi incluir no encarte a história da composição dos hinos, a qual enriquece muito a compreensão quanto à mensagem de cada um deles. Eu passaria vários anos então sem gravar. Nunca fiz um planejamento de gravações. Uma convicção interior diante de Deus quanto à necessidade de iniciar um novo projeto foi o que sempre me serviu como base para decidir quanto a gravar novamente ou não. Desde o fim dos anos 90 foi diminuindo o número de convites que recebia. Alguns motivos eram bem evidentes para mim. Não foi desde sua criação que o Distrito Federal teve eleições para governador e para deputados distritais. Só a partir de 1990 isso virou rotina. Com a realização das eleições a cada 4 anos, as igrejas passaram a se envolver muito nesse processo. Muitos pastores e líderes lançaram-se como candidatos. Cantar nos eventos promovidos pelas igrejas tornava-se algo às vezes difícil, pois sem o saber, eu acabava me vendo dentro de um verdadeiro comício. Os candidatos pastores e líderes evangélicos tinham a expectativa de que eu os apoiasse independentemente de qualquer coisa, e assim esperavam que eu não apenas cantasse em seus eventos, mas que também proferisse uma palavra de apoio ao candidato antes ou após ter cantado. À medida que eu fui frustrando essa expectativa deles, as igrejas por eles dirigidas também foram deixando de me convidar. A máxima era essa: tudo será teu se te engajares e me apoiares. Eu respondia não à proposta. Aceitei sem reclamações as consequências, apenas lamentando ter perdido contato com irmãos dessas igrejas, os quais só encontrava na medida em que os visitava. O fator política, por assim dizer, fez com que eu deixasse de receber mais de 20% dos convites que recebia. Mais tarde, chegaria com toda a força no Distrito Federal o movimento do G12, e muitas igrejas aderiram a ele. Como nas igrejas que entraram no G12 não havia a prática de convidar alguém para cantar, deixei de receber convites de todas as igrejas que passaram a estar no G12. Para agravar a situação, eu mesmo congregava em uma igreja que não estava na visão,
Dessa forma, mesmo que alguma igreja do G12 fizesse menção de me convidar, ao responder negativamente à pergunta quanto a se eu estava na visão, logo se esvaía a possibilidade que restava. E era sempre estranho para mim, cego, ter que responder à pergunta quanto a se eu estava na visão. Assim, por essa razão, deixei de receber mais uma boa parcela dos convites que até então recebia, pois todas as igrejas que estavam no G12 e que antes me convidavam com frequência, deixaram de fazê-lo. A denominação da qual sou membro, por sua vez, a cada dia priorizava convites a pastores e pregadores em detrimento do convite a cantores e grupos musicais para seus eventos. Quando uma igreja presbiteriana divulga um evento que está promovendo, quase sempre falará sobre quem vem pregar ou apresentar palestras. Caso não haja nessas programações participações musicais, isso é visto com naturalidade. Dessa forma, o fato de congregar na igreja presbiteriana não favorece a prática da apresentação musical nos cultos e demais trabalhos. Fosse eu um teólogo, aí sim teria um grande campo de trabalho. Logo que comecei a cantar e lancei o primeiro disco, a igreja em que eu congregava iniciou um programa de rádio na Redentor AM 1110. A sede da rádio ficava na cidade de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, mas pertinho do Distrito Federal. A antena de transmissão e seu estúdio, no entanto, ficavam perto da cidade de Samambaia, já no DF. Tínhamos um programa de segunda a sexta, das 9 às 9h30, chamado Transformação Real, frase de uma música minha que tocava na vinheta de abertura do programa. Eu produzia e apresentava em alguns dias. O programa tinha grande audiência e fez com que eu ficasse muito conhecido pelos evangélicos no DF. Naquele tempo, Brasília ainda não tinha nenhuma emissora de FM que atuasse no segmento evangélico. Apenas uma iniciativa pioneira do amigo Jairo Ribeiro. Ele começou o primeiro programa de rádio em FM a veicular músicas evangélicas na capital federal, o Cultura Gospel, que foi ao ar por 15 anos nas manhãs de sábado na Rádio Cultura FM. Esse foi um importante veículo de divulgação das produções feitas pelos músicos cristãos da capital federal, dentre eles eu. A forma das músicas ser executada nas rádios traria algo novo para mim. Como antes da canção ser tocada, o locutor costumava anunciar o nome de quem iria cantar, bem como o nome do compositor da obra. Muita gente acabou por perceber que eu era o compositor da maioria de minhas músicas. Ao saberem que eu compunha, muitos começaram a pedir que eu compusesse para eles e também permissão para regravar minhas músicas. Eles queriam tanto as letras somente, quanto letras com melodia, mas mostravam um receio quanto a um detalhe. Qual seria o valor que eu iria cobrar por cada música? Como eu não cobrava nada, logo se tranquilizavam. Quando muito pedia à pessoa para que, após lançar seu disco, doasse a mim alguns exemplares para que eu pudesse guardar de lembrança, doar para instituições de ação social que os venderiam para arrecadar fundos, presentear e às vezes até mesmo vender junto com os meus, o que me ajudava muito também. Assim cedi composições minhas para cantores, cantoras, quartetos, bandas e corais. Fazia isso com muita alegria, pois via nessa prática uma forma de que a mensagem fosse levada a lugares que talvez eu nunca chegasse a ir, mas que por meio daqueles queridos músicos chegava em alto e bom som. Nunca me preocupei muito com a conhecida questão dos direitos autorais. Sempre pedi que, ao regravarem uma música minha, não alterassem a letra, embora não fizesse muita objeção a que mudassem a melodia ou o estilo. Alguns músicos muito me honraram ao gravarem canções minhas, tais como João Inácio e Ranúzia, Denise Carvalho, Banda Imagem e Semelhança, Quarteto Palavras de Vida, Paulo Gomes e outros. Minha relação com aqueles que gravaram minhas músicas sempre foi de amizade e coleguismo, não de comércio. Assim, sou muito grato a Deus pelo privilégio que essas pessoas tão queridas para mim me deram de cantar músicas que, pela graça de Deus, fiz. Há outros nessa situação, mas nunca parei para listá-los. Claro que as abordagens por parte de quem queria que eu compusesse às vezes soavam bem engraçadas, pois na tentativa de me dizerem o estilo que desejavam para a música, incluíam perguntas do tipo: "O senhor faz hino de fogo?" Ao que respondia não.
Em Minas Gerais, onde nasci, de fogo é uma expressão que descreve o estado da pessoa que já bebeu muito álcool, e eu sempre compus sóbrio. Claro que eu sabia ao que a pessoa se referia, pois desejava de fato canções com ritmos bem animados, tais como o baião, e que falassem do agir do Espírito Santo, associando-o ao fogo. Houve também um fato curioso na época em que eu desejei incluir os playbacks instrumentais nos CDs, já que eles comportavam bem mais tempo de gravação do que os LPs. Eu queria que as pessoas não apenas ouvissem minhas músicas, como também, caso quisessem, pudessem cantar com os mesmos playbacks instrumentais que eu utilizava. Muitas que fariam isso, inclusive, teriam a voz melhor que a minha e cantariam melhor do que eu aquelas canções. Elas também poderiam levar aquelas mensagens registradas nos CDs a lugares inusitados. Mas algumas pessoas preocupadas comigo me alertaram para o fato de que existia na época uma prática ilegal acontecendo. A pessoa comprava um CD com os playbacks incluídos e levava para sua cidade ou região nesse imenso país. Em estúdio gravava usando os playbacks e lançava um disco com todo aquele material, como se letras, arranjos, instrumental e melodias fossem dele. Embora soubesse que isso realmente pudesse vir a acontecer com um disco meu, que adquirido em Brasília poderia vir a ser lançado por alguém que eu nem conhecia em qualquer lugar por aí, preferi não punir os que agiram de modo correto, ou seja, para a glória de Deus, por causa da atitude daqueles que eventualmente pudessem usar o que não era deles de forma indevida. Sempre reconheci que tinha uma voz aceitável que conseguia cantar razoavelmente. Não sou músico na acepção da palavra, pois somente estudei por um ano teoria e prática musical nos meus tempos de conservatório de música. Os músicos verdadeiros sabem bem o imenso esforço que fizeram para serem dignos de serem chamados assim. Eu me preparei como se requer para ser um dia um advogado, que era o que eu desejava ao ingressar em uma faculdade de direito. Mas Deus me trouxe para a música. Favorece-me saber de minha limitação o não me deixar seduzir pela soberba, pois ainda que eu receba aqui e ali algum elogio, acredito a generosidade de quem o faz, pois me esforço para transmitir a mensagem cantada da melhor forma que posso, mas não sou digno de ser chamado de músico. Apenas sou cantor e componho. Não mais que isso. Mesmo consciente disso, algumas pessoas me surpreenderam convidando-me para cantar em seus discos, mas não foram muitas. Participei do disco do estimado pastor Rodrigo Bueno, da banda Raízes e do saudoso cantor Aguiar. Além disso, cedi várias músicas minhas para integrar em coletâneas, que na sua maioria foram pensadas para, com sua venda, ajudar em algum projeto. Assim foi no CD Virada Radical da Mocidade para Cristo, por exemplo. Voltando às emissoras de rádio, elas de forma gratuita possibilitavam a todos ouvirem minhas canções e suas mensagens. Nossas músicas eram bem veiculadas não somente no nosso programa na Rádio Redentor AM, mas também em outros programas da mesma emissora. Rádios de outros estados, tais como a Rádio Aliança, em Goiânia, começaram também a tocá-las, o que resultava em convites para irmos àquela capital com muita frequência. Com o passar dos anos, o valor pago pelo programa foi ficando muito alto e a igreja em que eu congregava preferiu deixar o programa na Redentor AM para ir para a recém-inaugurada 92,9 FM. Passamos a ter um programa das 6 às 7 da manhã, de segunda a sexta, chamado Café com Deus, o qual eu produzia. Tempos depois, mais uma vez, os aumentos do valor pago para a manutenção do programa levariam a primeira igreja presbiteriana de Taguatinga a questionar se deveria continuar com ele. Por fim, surgiu a ideia de que a igreja devia comprar um veículo chamado Besta, semelhante ao modelo SUV de hoje. O conselho da igreja decidiu e assim foi feito. Com isso, melancolicamente o programa acabou por causa da Besta, que por sinal nunca veio a ser comprada. Quando se está na mídia e a deixamos, as pessoas têm a sensação de que você sumiu completamente, se mudou para outro estado ou morreu. De grande exposição passamos a nenhuma. Afinal, a principal forma de contato com as pessoas se dava pelo rádio. Como o deixei, o contato terminou bruscamente. Nesse caso,
Alguns ouvintes ficam até magoados conosco, pois se sentem abandonados por nós. Esse fato também provocou a diminuição dos convites, pois alguns nem me procuravam mais, já convictos de que se eu deixei a rádio, seria provavelmente por ter me mudado de Brasília. Com todas essas coisas, eu orava, perguntando a Deus o que Ele desejava com relação ao dom que me deu e ao chamado que me fez, pois as condições tornavam-se cada dia menos favoráveis. Sempre entendi que Deus queria que eu prosseguisse, pois minha convicção de chamado não havia mudado e quem me chamou também não. As oportunidades nas igrejas realmente diminuíram muito e diminuiriam ainda mais em virtude de uma decisão minha. Se era verdade que eu recebia convites, também era verdade que eu me convidava. Eu costumava ligar para pastores e líderes de igrejas com as quais eu tinha bom relacionamento, colocando-me à disposição para estar com eles em programações que viessem a realizar, nas quais eu pudesse ser útil. Dessa forma, eu sugeria o convite. Esses contatos oportunizavam idas a muitas dessas igrejas. Desde 2009, cessei essa prática. Preocupado com o grande assédio que os pastores e líderes estavam recebendo por parte de cantores, pregadores, palestrantes e vendedores de toda sorte de material evangélico, decidi não ser mais um a constrangê-los ou sobrecarregá-los. Assim, se visito uma igreja hoje, é porque alguém espontaneamente me convidou. Sempre considerei que Deus poderia estar querendo, com as dificuldades que permitia existirem, levar-me a outras possibilidades. Vi então na internet uma forma de alcançar as pessoas de forma simples, eficaz, fácil e sem que elas tivessem qualquer custo para isso. Criamos um site, o www.walterjunior.com.br, no qual disponibilizo para download gratuito o meu testemunho em texto e áudio, um terço de minhas músicas e o livro que escrevi sobre a música na igreja. Através do blog, divulgo alguns textos meus e a agenda mostra nossos compromissos na música. As redes sociais também vieram facilitar muito o contato e compartilhamento dos nossos conteúdos. Eu também desejava que as pessoas não cristãs ouvissem as músicas que fiz, por meio das quais cantava a mensagem da salvação em Cristo, mas sabia que não poderia esperar que elas comprassem o CD para isso ou que as conhecessem através de alguma rádio. As rádios praticamente só tocam músicas das gravadoras que com elas mantêm contrato ou as músicas daqueles que contratam a emissora para tal veiculação. Claro que os que possuem programas podem executar as músicas que desejarem, o que consiste praticamente na única possibilidade real de que uma música minha ainda toque em uma rádio. Diante disso, produzi um CD com uma coletânea de músicas com a temática evangelística, com o qual presenteávamos a eles. Como as músicas desse CD já estavam prontas, tivemos apenas o trabalho de preparar uma capa nova e fazer as cópias. Com alegria posso dizer que já distribuímos mais de 2.000 desses CDs gratuitamente. Caminhando de forma paralela ao da música desde 2013 estava meu trabalho no ensino de informática para meus colegas deficientes visuais. Como eles logo descobriam que eu também cantava, a cada curso eu os presenteava com meus CDs. Cheguei a fazer uma coletânea específica para eles. Eu passava então a cantar não somente nas igrejas, mas também em eventos voltados para a acessibilidade e inclusão, como, por exemplo, quando em 2014 participei da reunião da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa no Senado Federal durante a Semana dos Direitos Humanos. A reunião foi transmitida ao vivo pela TV Senado para todo o país e assim ecoou a mensagem cristã das canções que cantei para um público bem diferente daquele que sempre me ouve nas igrejas. Fruto dessa nova realidade, gravei o CD Fragmentos da Vida, em 2008, e incluí em seu repertório uma música chamada Quem São Eles? Ela narra a realidade do dia a dia de uma pessoa cega. Esse CD também traria uma música dedicada aos idosos chamada Ser Idoso, a qual enfatiza o fato de que, segundo a Bíblia, mesmo na velhice, eles ainda darão os seus frutos quando ligados à fonte da vida que é Deus. Enquanto escrevo esse livro, estamos preparando um DVD em forma de documentário que será dirigido pelo cineasta e amigo João Inácio. Além do DVD, produziremos um CD com mais faixas inéditas.
Em minhas andanças pelas igrejas, aqui e ali, uma pessoa me aborda dizendo querer gravar um disco e se tornar um cantor ou cantora evangélica. Apesar de ter uma boa voz, ser músico com grande experiência, ter muitas composições próprias, estar no Ministério da Música em sua igreja há muitos anos, além de outras coisas mais, e me pergunto o que eu acho. Costumo dizer que a única coisa que realmente importa não é certamente que a pessoa queira, embora isso seja significativo, mas sim que Deus queira. Enquanto a pessoa não tiver plena convicção de que Deus mesmo quer, nada deve iniciar de concreto para ser um cantor evangélico, pois se assim o fizer, por não ter certeza do propósito de Deus para ela, logo abandonará a decisão de continuar sua caminhada de cantor, pois as dificuldades são reais e somente suportáveis para quem sabe ser vocacionado e chamado para servir a Deus por meio da música. Diante dessa e de outras questões relevantes, resolvi produzir algo que pudesse ser consultado a qualquer tempo, com o propósito de auxiliar todos que trabalham com a música na igreja. Em meados do ano 2000, escrevi um pequeno livro, de linguagem simples e direta, propondo soluções simples e práticas para problemas recorrentes e comuns no trabalho cotidiano com a música no contexto da igreja local. Estou convencido de que se existem problemas complexos e que demandam muito esforço e investimento para serem resolvidos, existem também problemas de baixa complexidade, de solução simples e barata, os quais, em sendo tratados, trarão um enorme ganho para o trabalho com a música. Muitas vezes, por em um dado momento não reunirmos condições para resolver os grandes problemas, deixamos de tratar também os pequenos. Assim, não usufruímos os benefícios advindos das pequenas implementações por achar que só haverá significativo ganho se primeiro tratarmos das grandes questões. Congreguei em uma certa igreja em que, por não termos condições de adquirir equipamento de som para substituir o antigo e já obsoleto, também não tratávamos questões bem mais simples e fáceis de se resolver, embora muito importantes, relacionadas com organização, treinamento, instrução bíblica, etc. Parecia que não valeria a pena fazer nada se antes não fosse resolvido o grande problema da substituição do equipamento de som. Se um grupo musical não se apresentava bem, logo se dizia que assim que tivéssemos novo equipamento, esse problema se resolveria, quando na verdade a questão estava relacionada à falta de ensaios e não à qualidade do equipamento de som. Quando enfim houve a substituição do equipamento, houve também uma certa frustração, pois essa simples troca não trouxe com ela a resolução dos problemas, e com isso significativa melhoria na música, pois na realidade eles estavam relacionados a outras áreas. Os pequenos problemas tendem a minar nossas forças, esgotar nossa paciência e nos tornar intolerantes e irritadiços quanto ao tema associado a eles. São pequenos, mas também podem ser muitos. Desprezá-los pode trazer consequências muito ruins. Por isso tudo, tentei dar minha contribuição com base na experiência com a igreja onde congregava e com base no conhecimento que fui adquirindo ao visitar muitas outras igrejas, inclusive bem diferentes da qual eu era membro. Acima de tudo, minha preocupação ao escrever não estava diretamente relacionada à música, mas sim a meus irmãos e irmãs que receberam de Deus dons e talentos para servi-lo por meio da música. As soluções propostas sempre visaram dar condições a todos para dedicarem mais energia e tempo às pessoas do que a coisas e eventos. Nessa vivência diária, em um mundo preocupado com lucro, cumprimento de metas e produtividade, os músicos podem vir a ser considerados e a se tratarem mutuamente como simples peças de uma engrenagem, ou seja, se alguém deixa de atender a nossa necessidade, o substituímos. Assim é que se uma pianista começa a faltar ou deixa de atender bem a demanda da igreja, logo será substituída. Mas nem sempre existe a preocupação de se buscar saber o que causou as faltas ou diminuição da qualidade do que vinha fazendo. Nós nos satisfazemos em ver que temos uma pianista fazendo o que dela se espera, não nos preocupando em saber como ela está, como vai sua vida, sua saúde, família, etc. Muitos irmãos e irmãs queridos deixaram a comunhão da igreja sem que soubéssemos que estavam muito feridos. Não receberam qualquer atenção fraternal ou pastoral, mas nunca faltou quem os substituísse no que faziam.
A questão que envolve os motivos do afastamento pode ser ampla e profunda, e principalmente por isso precisa ser tratada de forma amorosa e sábia. Quando esses irmãos e irmãs se afastam, não perdemos simplesmente músicos ou instrumentistas, mas sim a comunhão com preciosos membros do corpo de Cristo. Os músicos não podem se conformar em oferecer a Deus apenas aquilo que a igreja local prioritariamente deles espera, ou seja, música. Devem buscar uma vida digna de discípulos de Cristo, a qual envolve muito mais do que serem apenas bons músicos. Por outro lado, a igreja deve ter uma preocupação com seus músicos que vá muito além da música que eles produzem. Escrever o livro sobre a música na igreja foi uma experiência gratificante com a ajuda de Cláudio Cruz, André Ricardo, Édio e outros, mas me trouxe um inconveniente. Algumas pessoas, depois que escrevi o livro, começaram a achar que quando eu visitava a igreja deles, estaria o tempo todo fazendo uma espécie de avaliação da música ali apresentada. Claro que vou à igreja para adorar a Deus. Por isso, se estamos juntos para cultuar, é isso que me esforçarei por fazer e a que dedicarei minha total atenção. Durante o culto posso ter a percepção de muitas coisas que podem ser melhores na música, pregação, ambiente, etc., mas não deixarei que essas percepções me desviem do meu objetivo principal. E vale sempre lembrar que não sou nenhum especialista em todas essas áreas, mas sim um simples cantor e compositor evangélico que, por sua experiência, opina em questões simples apenas. Como lancei o livro sem o apoio de uma editora, encontrei muita dificuldade para distribuí-lo. Creio, no entanto, que o fato de disponibilizá-lo em minha página na internet para download gratuito sanou esse problema parcialmente, pois qualquer pessoa pode ter acesso ao livro de onde estiver e de forma gratuita. Seminários que promovemos com base no conteúdo do livro também foram uma excelente forma de compartilhar sua mensagem no âmbito da igreja local. De resto, o livro é o que o seu título afirma: identifica problemas e propõe soluções. No que se refere à utilização da música no dia a dia da igreja local, e se vale das palavras do apóstolo Paulo para fazer um alerta aos músicos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. 1 Timóteo 4,16.